Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 3 de Reshvan, concluindo a carta sagrada de número 25. Finaliza o Alter Rebbe nos dizendo Kimdumeli shetfisatam eina mitzad dikduk halashon. O Alter Rebbe nos esclareceu que aqui pode ter havido uma falha de tradução dos compiladores quando eles falaram que paira sobre a boca do Goi que está interferindo na reza do Yehudi paira a Shekhinah, e ele falou que a expressão apropriada é está investida a Shekhinah, ou revestida, está encoberta, mas a Shekhinah efetivamente está lá presente. Mas diz o Alter Rebbe, quando ele se refere àqueles que são opositores e contestadores da Hassidut, que estavam contestando e fazendo má interpretação dessas mensagens compiladas do Baal Shem Tov, ele diz, eu tenho a impressão que isso que eles estão aqui se pegando na passagem, eles não foram induzidos a essa má interpretação por causa desse termo que foi utilizado na tradução, que a Shekhinah paira sobre a boca desse goi antissemita eventual que está incomodando, atrapalhando, né? E que o verbo mais correto a ter sido utilizado de fato era outro, que está investida, revestida, encoberta. Mas diz o Alter Rebbe que ele acha que aqui a questão era outra, não era só uma questão etimológica, não era só o uso da palavra, ela meikar o que incomodava e atrapalhava eles na sua ideologia, daqueles contestadores e oponentes a Hassidut. Ela meikar inyan itlabshut Shekhinah baklipot. Você fala que o problema ideológico deles mais era com essa ideia, com esse conceito, ou seja, com esse princípio da possibilidade de revestimento da Shekhinah, da presença divina, da revelação divina dentro das klipot em coisas más e negativas, que eles, na sua intelectualidade, na sua mente analítica, desconhecendo os aspectos místicos e mais profundos, tomando várias coisas só ao pé da letra ou no campo de uma forma mais superficial, apenas analítica e lógica, não conseguiu entender como a Shekhinah, como é possível que a Shekhinah, à luz da presença divina, da revelação divina, possa estar investida e se manifestando até mesmo nas klipot, naquelas coisas negativas, coisas do mal, que obscurecem a santidade. Por que eles têm essa dificuldade de entender por que contestavam esse conceito, esse princípio, porque simplesmente eles não botavam fé, não acreditavam naquilo que nós mencionamos antes, trazido dos escritos do Arizal, dos seus ensinamentos no Sefer HaGilgulim, no livro das reencarnações, que fala que existe essa situação, que a Shekhinah se investe dentro do ser, do mal, das forças negativas, mas isso é para o seu prejuízo, em seu dano, para que no final a Shekhinah recupere as energias que estão lá presentes nas forças do mal, convertendo-as para o bem. Mas ele nos diz, talvez eles pudessem imaginar que aquilo que consta nos escritos cabalísticos abstratos do Arizal se aplique apenas às klipot na sua forma abstrata e espiritual, mas não nos agentes do mal, ou num goi antissemita aqui embaixo, ou em qualquer criatura ruim aqui nesse mundo terrestre. Mas ele diz ao Alter Rebbe que essa divisão também não procede de dizer que isso se aplica apenas ao reino das klipot no plano abstrato espiritual, e não ao campo terrestre físico, pois se eles quisessem, se esses opositores ideologicamente, se eles quisessem traçar alguma distinção entre as klipot no plano espiritual em relação ou em comparação com os idólatras aqui no campo físico e terrestre, como querendo dizer que o Arizal se referia apenas às klipot espirituais, que lá pode haver uma presença ou revelação da Shekhinah, mas não aqui numa pessoa ruim, num ser mau, num goi antissemita, etc.
Ele fala que isso também não procede, porque na prática nós vemos em Lechagashmi Kafararetz não existe nada mais físico palpável como o pó da terra, seja em termos terrestres, materiais palpáveis, o pó da terra. Ve'afal pequeno, nós sabemos, como vimos na Kabbalah, ve'afal pequeno mitlabeshet bo malchut de Asiá, betocha malchut de Yetzirah vekaniskar leil. Se diz que na própria crosta terrestre, nos descreve a Kabbalah, está revestida uma energia divina que é proveniente de Malchut, do lado mais baixo de Malchut, conforme combinada com Malchut em si, do mundo da Asiá. E no interior de Malchut de Asiá, por sua vez, está presente uma revelação de Malchut de Yetzirah, do mundo acima dela, e por sua vez em Malchut de Yetzirah, tem uma revelação de Malchut de Briah, e etc., conforme já mencionado acima. E na verdade, nós já explicamos num outro lugar no Tânia, que ele nos explica que o Koach HaTzomeach, o poder vegetativo de crescimento das ervas, das plantas, que está presente constantemente na terra e que continua criando, fazendo elas produzir, isso é uma expressão da energia divina, criadora, criativa, presente na crosta terrestre, no solo da terra, no pó da terra. Então nós vemos que até nas coisas mais baixas, em termos físicos, materiais, a Shekhinah se encontra aqui presente. Então não se pode traçar essa distinção, querendo falar que o Arizal se referia apenas a conceitos abstratos ou espirituais, quando ele falava de presença ou associação da Shekhinah com Klipot, com as chamadas cascas. Não, isso se aplica até nas coisas mais baixas, terrestres e palpáveis. Veim mishum tumat nafshot anochrim. E se aquilo que incomoda, continua Alter explicando, elaborando esse assunto, se isso que dói o ouvido desses opositores a Hassidut, que é de escutar, se ele imaginar, mas como pode ser que almas impuras presentes nesses gentios que são antissemitas ou estão agindo aqui contra Israel, contra Deus, contra Kedushá, a santidade? Então, como pode ser que eles sejam portadores da Shekhinah, que a Shekhinah esteja dentro deles? Então, se para eles é difícil de conceber que a Shekhinah estaria presente dentro deles, uma vez que são almas impuras a serviço do mal, Harenafshotehem mizivuk ze'eranpin venukva de klipot aruchnim. Como Shkatuv Bekitve Arizal continua contestando com fontes cabalísticas o Rav Shneor Zalman essas suposições, porque ele nos diz, é trazido na Kabbalah, ele menciona aqui dos escritos também do Arizal, do Rav Yitzhak Luria, que mesmo essas almas desses gentios, ou até do Goy antissemita eventualmente, de acordo com a Kabbalah, essa alma também é derivada de uma unificação, de um encontro do chamado elemento masculino e feminino, das chamadas klipot espirituais, que lá também existe uma fusão de energia, da energia maior da Sefirot de Zod e Ze'eranpin, das 6 Sefirot de cunho emocional, com Nukva, com Malkut, no campo da Klipá. E tudo isso está escrito nos ensinamentos do Arizal. Em outras palavras, Nimtza she'aruchaniim mekor tumatam. Ou seja, nós vemos aqui que as fontes de impureza dessas criaturas aqui embaixo, são as klipot espirituais. Ou seja, o Arizal já trouxe isso nos seus tratados, nos seus ensinamentos. Mas então nós vemos, se eles sustentam que a Shekhinah pode estar revestida nas klipot espirituais, quando elas estão num plano espiritual e abstrato ainda, mas na prática nós sabemos, então, mas eles estariam se contradizendo, porque na prática nós sabemos dos próprios escritos luriânicos do Arizal, que essa energia presente nas klipot espirituais é o que dá vitalidade a todos os seres das klipot, a todos os agentes do mal aqui, todos os possuidores dessas almas que estão agindo mal aqui embaixo. Como pode ser que uma faísca, uma centelha da luz divina ou da própria Shekhinah, que é algo tão sagrado, tão elevado, divino, se revista dentro de criaturas más, ruins, agentes do mal? Diz o Alter Rebbe, para entender isso é necessário uma explicação muito vasta e larga.
como se dá, como ocorre, como é possível esse revestimento de algo tão sagrado, tão sublime como uma luz da Shekhinah dentro de criaturas que estão a serviço do mal. Mas ele nos diz, se as pessoas têm dificuldade em entender isso e, portanto, contestam essas colocações, as queixas deles não devem ser voltadas e dirigidas contra nós, contra os ensinamentos racídicos, os ensinamentos dos mestres racídicos, porque isso não é uma novidade que o racidismo trouxe, isso é algo que consta claramente já há séculos atrás nos escritos cabalísticos do Arizal, Kimal, Kitve Arizal. Portanto, se eles têm questionamentos ou queixas quanto ou contra essas colocações, esses questionamentos e essas contestações devem ser voltadas não aos mestres racídicos, e sim aos escritos anteriores e sagrados do Arizal. Portanto, ele está aqui demonstrando que isso não é uma novidade, não é algo que foi inovado e trazido pelos mestres racídicos. Isso consta na Kabbalah séculos atrás. Continua o Alter Rebbe e diz: Ve'al yachshedeni shomea she'ani beinai she'evanti divrei Arizal. Que ninguém desconfie e suspeite de mim. Na sua humildade, diz o Alter Rebbe, que ninguém suspeite de mim, que o ouvinte disso não suspeite, she'ani beinai, que eu, aos meus olhos, me vejo como alguém que entendeu bem todas as palavras e ensinamentos do Arizal, leafshitan migashmiutan, sabendo desprendê-los de conotação física, né? Porque, como nós falamos, isso é uma coisa essencial no estudo da Kabbalah, tomar muito cuidado de não materializar, de não encarar de forma grosseira os conceitos ou os exemplos, as metáforas que são utilizadas na Kabbalah. Ou seja, quando se estuda Kabbalah, tem que se saber que se trata de assuntos muito elevados, muito sublimes, muito abstratos, espirituais, mas que apenas para aproximar da nossa compreensão são utilizadas certas metáforas, mas é essencial que a pessoa saiba se desprender de toda a conotação física material, transcendendo todas essas limitações e ter um poder de abstração para captar a essência espiritual do conceito que está para ser transmitido. Então, na sua humildade, diz o Alter Rebbe, que ninguém, quando eu estou expondo isso e falando que aqui isso já consta nos escritos do Arizal, e isso não é uma novidade que o Baal Shem Tov trouxe, portanto é incabível ficar acusando os mestres racídicos ou contestando os seus ensinamentos. Quem tem queixas que dirija isso ao Arizal, porque esses ensinamentos já estão na Kabbalah, que nos foi transmitida e ensinada por ele. Mas diz o Alter Rebbe que ninguém imagine que eu aqui estou sustentando, que eu sei exatamente como interpretar as palavras do Arizal, desassociando-as de qualquer conotação física, material, etc., sem entrar no mérito disso. E aqui o Alter Rebbe nos fala uma coisa muito interessante e muito importante de forma geral, que ele diz em seguida, que lo bati rak lefaresh divrei Baal Shem Tov zichrono livracha betalmidav, al pi Kabbalat Arizal, que o Alter Rebbe, ele nos diz qual era a sua mensagem, qual era o seu papel, no que ele encarava a sua missão, porque ele escreveu tudo isso, porque ele estava transmitindo todos os ensinamentos. Ele diz, eu vim aqui, a minha missão, eu me limito a explicar as palavras, ou seja, minha proposta se limita a isso, a explicar as palavras, os ensinamentos do Baal Shem Tov, fundador da Hassidut de abençoada memória, e dos seus discípulos, de acordo com a Kabbalah do Arizal, do Ari de abençoada memória. Ou seja, muitas coisas que a Hassidut trouxe, sem dúvida alguma, estão baseadas nos ensinamentos místicos, ensinamentos cabalísticos anteriores, principalmente naquilo que consta nos escritos do Arizal. Mas diz o Alter Rebbe, a minha proposta, eu encaro como minha missão, o que eu venho transmitir aqui, eu não vim aqui para interpretar e para explicar os escritos do Arizal. Minha proposta não era traduzir ou explicar a Kabbalah do Arizal. E sim, minha missão, o que eu me propus a fazer é transmitir, interpretar, ensinar ou explicar, elucidar os ensinamentos do Baal Shem Tov.
os ensinamentos da Hassidut, ou dos discípulos do Baal Shem Tov, do Magid Mezritch, etc., apenas que esses ensinamentos estão baseados e vinculados com a Kabbalah, e por isso o Alter Rebbe explica tudo o que explica. Mas na realidade ele fala, quando ele remete a gente, fala, se alguém tem queixa sobre esse conceito, o Alter Rebbe, que entendia bem a essência de tudo, ele fala, as pessoas estão equivocadas, isso não é um conceito que foi inovado pela Hassidut, isso já consta no Arizal. Quando ele remete as pessoas ao Arizal, ele diz, não pensem que eu estou ou me isentando ou estou me omitindo, mas sim a minha proposta, na realidade, desde o início, consistia em quê? Em transmitir e elucidar os conceitos ensinados pela Hassidut. Não? Apenas já que a Hassidut menciona também a Kabbalah, menciona os ensinamentos do Arizal, por isso eu também trago aquilo que o Arizal mencionou. De qualquer forma, vai concluindo o Baal Shem Tov dizendo Beshagam Sheinyan Ze, e mais ainda, especialmente, que esse conceito Eino Mechochmat HaKabbalah U'Me'an Nistarot L'Hashem Elokeinu, esse conceito que às vezes incomodava esses opositores da Hassidut, como é possível dizer e atribuir divindade ou presença divina em agentes do mal, ele diz que na realidade esse conceito tampouco é um conceito exclusivo da Kabbalah. Esse conceito não é apenas um conceito místico, esotérico, somente para os iniciados na sabedoria profunda ou oculta da Kabbalah, que sobre isso está escrito Anistarot L'Hashem Elokeinu, que às vezes esses segredos pertencem a Deus e aos iniciados. Ele na realidade, diz o Alter Rebbe, esse conceito aparece, consta até na parte revelada da Torá, na parte simples, básica da Torá, ou seja, mesmo daquela parte da Torá mais revelada e acessível para nós e nossos filhos, é algo essencial, um princípio fundamental, lehamin emunah shleima, acreditar com fé plena, bemikra maleh, na escritura que está de forma explícita, Shediber Katuv, naquilo que disse o versículo na Torá, Halo et hashamayim ve'et haaretz, animale neum Hashem. Esse é um versículo no profeta Jeremias, no qual Deus diz: será que eu não preencho os céus e a terra? Eu sou onipresente, estou em todo lugar, estou em todas as coisas, estou presente em todas as criaturas. Isso inclui até as criaturas do mal. Portanto, isso não é Kabbalah. Isso é um versículo explícito nas Escrituras, no Tanakh, é um versículo bíblico. Shein mikra yotze midei pshuto. E há uma regra que fala que as Escrituras e o seu conteúdo, o seu texto, não se afastam do significado literal simples. Então, se assim está escrito, é porque assim de fato é. Que Deus preenche todo o espaço, tanto material como espiritual, e Ele está presente em todos os seres e criaturas, mesmo naqueles que são agentes do mal. Vegam hi emunah pshuta bistam klalut Israel. E, na verdade, esse conceito da onipresença de Deus é um conceito básico e simples da fé judaica, que qualquer Yehudi tem esse conceito, qualquer Yehudi sabe disso. Ou seja, o Mesurah biyadam me'avotehem akdoshim she'alchu bitmimut im Hashem. Isso é algo da fé que nos foi transmitida pelos nossos antepassados, nossos sagrados ancestrais, que mesmo sem conhecimento intelectual, sem conhecimento esotérico, nos transmitiam de forma simples essa ideia de que Deus é onipresente, Deus está em todo lugar, em toda parte, em todas as criaturas. Bli lachkor besechel enoshi ou seja, mesmo aquelas pessoas dotadas de fé simples de Am Israel, que eles não faziam grandes especulações intelectuais sobre divindade, como é a revelação divina, etc. Porque na realidade o conceito de divindade é algo totalmente suprarracional, acima do intelecto, transcende a nossa capacidade intelectual, é algo infinitamente superior a qualquer intelectualidade.
leidá eich hu melo kol haaretz. Ou seja, não dá para saber e entender a onipresença de Deus, como Deus está presente em toda parte, em toda criatura, até nas criaturas do mal, como ele preenche todo mundo. Então ele diz isso mesmo, aquilo que não foi captado através do intelecto, mas sempre esteve presente e foi transmitido gerações após gerações através da fé, como uma premissa básica. Mas ele diz apenas que nos tempos recentes apareceram novatos que quiseram especular, entender e examinar essa questão de forma mais racional. E aí, às vezes, estão se embananando, como se diz, não é? Ou seja, querendo entender aquilo que não é entendível, aquilo que está acima do intelecto. Por isso ele nos diz, não dá para aproximar esse conceito, essa compreensão ao intelecto deles, para poder entender esses conceitos profundos. Daí sim, somente os iniciados, aqueles que se iniciarem na Kabbalah, nos estudos profundos da mística judaica, nos escritos do Arizal, e somente aqueles que vão saber desassociar de qualquer aspecto físico e material aquilo que é trazido na Kabbalah. Mufshatot migashmiutam, somente as pessoas que souberem despir de condição física todos esses conceitos esotéricos. O que fiz, chamati merabotai nishmatam eden, e diz o Alter Rebbe, isso coaduna, isso corresponde àquilo que eu ouvi, esses foram ensinamentos de Kabbalah que me foram transmitidos pelos meus mestres sagrados, que suas almas repousem no Gan Eden, os ensinamentos que eu recebi do Baal Shem Tov através do seu sucessor, o Bagid Mezrich. Mas aqui faz uma ressalva, diz o Alter Rebbe, não dá para explicar bem esses assuntos por escrito, como ele está fazendo aqui, tentando fazer aqui. Se fala que essa carta ele encaminhou para a cidade de Vilna, para opositores que questionavam e contestavam os ensinamentos do Baal Shem Tov, mas ele diz, é impossível explicar bem esses assuntos tão delicados e profundos por escrito. Que se já podem ser explicados, que seja mepele ozen shomat, que seja de boca a ouvido, seja verbalmente ele se propõe mais a explicar e elucidar, esclarecer as dúvidas que tem para aqueles ouvidos que querem escutar, não aqueles que estão só querendo contestar, mas ele diz, se há um ouvido aberto a escutar, ele está disposto a explicar mais verbalmente. Mesmo assim, lichidez gulá para pessoas únicas, indivíduos particularmente qualificados, velasridim asher Hashem kore, como remanescentes que Hashem chama por eles na linguagem do versículo, ou seja, como o Alter Rebbe está dizendo, se ainda não está completamente claro aquilo que eu expus para vocês, dada a dificuldade de expor assuntos tão profundos por escrito, então enviem para cá alguma pessoa bem qualificada, que tenha os ouvidos abertos, prontos para receber as explicações, ele está disposto a transmitir a eles as explicações de forma verbal. Conforme está escrito no versículo em Mishlei, no livro de Provérbios, aqueles que procuram Hashem entenderão tudo, ou seja, se eles estiverem genuinamente interessados em entender, se eles estão buscando Deus, querendo entender, então eu vou procurar explicar e eles vão entender. Mas dessa linguagem afirmativa do versículo, a gente também pode inferir o contrário, o lado negativo, ou seja, que aqueles que não estão ocupados, aqueles que não estão procurando e buscando a Deus, não é? Eles estão só provocando ou querendo discutir ou contrariar, então não adianta explicar para eles. Eles não vão captar e perceber o conhecimento divino como ele está revelado, expresso nessa parte mais profunda da Torá, conforme transmitida e trazida pela Hassidut. Mas ele diz aqui o Alter Rebbe, se de fato vocês estiverem interessados em esclarecer melhor, entender mais a fundo, então uma pessoa que está aberta a esse conhecimento, que de fato está buscando a verdade, buscando o conhecimento divino, que ele venha até aqui e eu vou conversar, expor para ele verbalmente. Conclui Alter Rebbe nos dizendo, vocês viram aqui, a partir disso que nós escrevemos, a explicação de uma simples passagem trazida em nome do Baal Shem Tov, aquilo que é trazido de livros que são bem conhecidos.
ledugma uleot, e ele fala que isso serve apenas de modelo e amostra. Essa pequena explicação de uma palavra, se revestiu a Shekhinah, pairou a Shekhinah, etc. Mas ele nos diz que tomem como exemplo essa explicação, esse esclarecimento, para também saber que sobre todos os outros ensinamentos, que alguns questionavam, tinham dúvidas, etc., há explicação para tudo, e todos eles são justificados. Que gam kol ha'ma'amarim atmuim yesh lahem perush u'beur heitev. Ele nos diz que todas, igualmente, seguindo esse exemplo, tomando essa passagem como modelo, outras passagens que parecem problemáticas para o entendimento e interpretação das pessoas, passagens dos ensinamentos racídicos, eles também têm uma explicação, também têm significado, e mais ainda para aqueles que são iniciados e familiarizados com a chamada sabedoria oculta, com o conhecimento da Kabbalah. A Hassidut não está inovando nada, ela está baseada nos ensinamentos profundos da Kabbalah, trazendo isso de forma mais acessível a todos nós. E ela não inovou coisa alguma e não se desviou, Deus nos livre, de forma alguma daquilo que é tradicional dentro do judaísmo. Mas diz o Alter Rebbe, Achlo Yekavu, se vocês ainda têm dúvidas sobre outras passagens, aqui uma vez eu me dei esse trabalho de expor e de procurar esclarecer a interpretação de uma passagem, de um ensinamento. Mas não esperem, não queiram de mim que eu faça isso com dezenas de outras passagens. Como ele falou, por escrito é impossível assuntos tão delicados e profundos expor por escrito. Então sigam essa ideia que ele deu de enviar um emissário que vem aqui ouvir as explicações. Por isso ele diz, não esperem que eu explique tudo, todas as questões que vocês têm questionamentos, que eu explique tudo por escrito, porque esse é um trabalho muito árduo e extensivo, e mais do que isso, é algo absolutamente impossível tratar de assuntos tão profundos, místicos, esotéricos no papel, por escrito. Rakim Tirtsu, se vocês desejam realmente entender, conhecer o significado, se vocês têm boa vontade e vontade genuína de interpretar de forma correta, se vocês querem, enviem para cá, enviem para mim alguém, uma pessoa dentre vocês, mas aquele que seja o indivíduo selecionado, aquele que tem cabeça aberta e capacidade intelectual, aquele que é destacado em sua comunidade, que ele vai poder entender as explicações, e eu com prazer vou falar com ele, explicar para ele e esclarecer, elucidar tudo. Panim el panim adaber bo im irtze Hashem, e face a face, se Deus quiser, falarei com essa pessoa enviada por vocês, procurando esclarecer tudo aquilo que parece não compreensível nos ensinamentos da Hassidut. Vashem yeh pi bahatifi, e eu espero que Deus esteja com a minha boca quando eu falar com essa pessoa, que as palavras da minha boca se encontrem de forma favorável, etc., e sejam aceitas de bom grado, e assim o Alter Rebbe conclui essa carta sagrada de número 25.